que aí se faltar com o restante, né, com os Pix, eles encomendam para a mesma lugar, como é que fala? Esqueci o nome. Fornecedora. Isso, fornecedora e completa, tá bom? Então eu vou deixar o nosso colaborador abrir a mensagem hoje, porque sempre é o primeiro da casa, né? Hoje não tem quem vem pela primeira vez. Qual que é esse? 12? Tá. Ó, gente, vibrações de paz e família, tá? A página é 161. Para superar a rotina. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mateus, capítulo 6, versículo 22. A vida exige disciplina e ordem nas linhas da repetição. Você pode, porém, cada dia usar da criatividade e renovar suas formas de agir e reagir. Naquilo que puder, altere a sua conduta e verá a resposta dos seus sentimentos. Aprenda a desenvolver um olhar diferente e toda a sua vida refletirá a luz da sua visão ampliada. Um trajeto novo, um horário diferente, uma pausa para meditar, uma leitura relaxante, uma conversa diferente, um lugar menos comum, uma atitude sem problema, uma atitude inesperada, um vestuário fora do hábito, uma visita diária. As reações serão sentidas no dinamismo diário por meio de constantes mudanças no fundo do coração. Quem não inicia o rompimento com a rotina por fora, encontrará maior soma de obstáculos para transpô-la por dentro. Experimente e verá que a mudança íntima solicita também apoio dos estímulos na formação de sua percepção. Seus olhos, seu instrumento de ascensão, sua visão, sua vida. Bonito, né, gente? 161 da Vibrações de Paz e Família. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo, sentir a presença do nosso irmão maior, Jesus Cristo, aqui conosco, sentir também as vibrações do Hospital Esperança, que é o nosso pronto-socorro, que nos auxilia aqui durante as palestras, assistindo as palestras. Pedindo ao Mestre Jesus que ilumine com a sua luz todas as tarefas a serem executadas na casa. O passe, a frutificação da água, a reunião mediúnica que acontece simultaneamente. E o nosso estudo de hoje. Que eles sejam um complemento na nossa vida, que seja um adubo para a nossa semana, para a gente ficar não só na cabeça escutando, mas descer para o coração, colocar em prática, e todos aqueles que atravessar no nosso caminho, sentir a presença de Jesus, o nosso coração, o amor. Peço a luz também que emana nessa casa, o planeta todinho, para os locais que estão em guerra, que Jesus desça sobre esses locais, que tenha paz, que eles consigam um entendimento, para que parem de prejudicar muitas pessoas inocentes. Que o Mestre Jesus esteja conosco, assim seja. Assim seja. Passar a palestra, a palavra para a Laila. Hoje eu tenho uma cola, né? O tema vazio existencial e o despertar do propósito reencarnatório. Aqui. Boa noite. Boa noite. Uma alegria nessa casa cheia estar aqui mais uma vez. Gente, o tema de hoje é um tema muito sensível.
E é um tema que muitas vezes a gente insiste em não fazer contato. Antes de começar a falar do vazio e do propósito, eu queria convidá-los a fazer um trabalho interno, percurso para dentro. Porque a ideia é que essa noite não seja realizada apenas com trabalho mental, mas que essa experiência possa ser vivida e possa ser sentida. Então eu vou convidar cada um de vocês a fechar os olhos, a relaxar o corpo, a respirar fundo, a trazer a presença, acalmar a mente, diminuir o tônus mental, fluxo de pensamentos, sentir a energia dessa casa de irmãs, essa energia do feminino que nutre, que acolhe, que nos abraça. E com essa conexão interna, que cada um, no silêncio do meu coração, que eu possa fazer contato com tudo aquilo que em algum momento da minha caminhada me fez sentir-me vazio. Com aquela sensação que aperta o peito, que fecha a garganta. Com aqueles momentos em que a dor parecia insuportável, em que o desespero bateu a porta, em que os dias ficaram cinzas, em que nada mais tinha sentido. Que eu possa fazer contato sem medo, com coragem de olhar de frente para essa dor, para esse momento, para esse lugar, para essa pessoa. Mas que eu consiga também olhar no fundo dos olhos dessa experiência e dizer para ela: apesar disso, eis-me aqui. Eu sou maior. Eu cresci. Eu sobrevivi. E assim, vamos então voltando, nos percebendo, deixando que essa emoção tome conta de nós, que essa sensação se espalhe pelo nosso corpo e que nessa noite ela possa ter um novo sentido e um novo significado. Cada um no seu tempo, vão abrindo os olhos. E nos sentindo presentes. Afinal de contas, o que é o vazio? O que é o vazio existencial? Que sensação é essa? Que tira a minha vontade de levantar da cama?
que tira o gosto da minha comida preferida, que faz a vida perder a graça, as cores, os sentidos, os gostos, os sabores, os amores. Que lugar é esse que existe dentro de mim? Tamanha angústia, da qual muitas vezes eu me sinto afogado e sufocado, com uma sensação perene de que nada é capaz de me tirar daquele lugar. O que é, afinal de contas, esse vazio? Aquilo que Emmanuel vai chamar de dores indizíveis da alma, cujas palavras não são suficientes para expressar. E por mais que o outro me estenda a mão, por mais que eu tente me movimentar para sair desse lugar, ajuda alguma parece não alcançar. Vamos fazer um caminho para compreender esse processo? Vamos tentar nomear. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Estejam bem-vindos. Então, esse vazio pode ser compreendido como a ausência de uma resposta satisfatória às perguntas: pelo quê e para que viver? O que nos movimenta na vida, o que faz com que continuemos respirando todo dia, é ter um propósito, é ter um objetivo, é encontrar um sentido. Viktor Frankl, um psicólogo que sobreviveu ao Holocausto, ele diz que a vida nos campos de concentração só foi possível para aqueles que tinham um para quê e pelo que viver. Aquelas pessoas que ainda conservavam sonhos, ainda conservavam desejos, pessoas que pudessem encontrar lá fora, lugares que desejavam muito conhecer, entendiam que aquela dor, aquele desespero era só uma parte e não se entregavam mais. Porque nos campos nazistas, muitos mais foram aqueles que morreram porque desistiram da própria vida, antes mesmo que pudessem ser assassinados. Que se autocondenaram, perderam o propósito da própria existência, se sentindo vítimas de si mesmo, reféns da dor. E ele diz ter sobrevivido porque ele queria contar essa história. E assim ele fez. O propósito era poder contar essa história, poder deixar um legado, olhar para aquela dor insuportável frente àquela experiência que ser humano algum deveria ter experimentado e poder dizer para as pessoas: é possível. Apesar de, é possível. Apesar de estar vivendo um momento em que eu sinto que nada mais tem sentido, que tudo acabou, que eu já não tenho mais forças para vencer isso, é possível. Então a gente começa esse nosso percurso hoje tentando nos responder, cada um, dentro do seu próprio processo pessoal, pelo que e para que hoje eu vivo.
Afinal de contas, o que é que leva a perdermos o sentido da existência? O que é isso que Joana Antes vai chamar de psicogênese da perda de sentido? Nós estamos submetidos a diversas leis para existir. Diversas leis. Estar encarnado nesse planeta é um desafio dantesco. Temos uma liberdade e um arbítrio cerceados pelas leis sociais, como a gente está vendo aqui, pelo mundo, cerceados por esse outro, porque eu só vou até onde esse espaço do outro começa. Cerceados também pela lei da vida. E nesse lugar da vida eu coloco as leis divinas, o universo, o nome que for mais confortável. Todos esses, são processos aos quais nós estamos submetidos. Eu estou no mundo. Ele é maior que eu. Dentro do meu eixo existencial, se eu nasci no Brasil, não tem como voltar para a barriga da minha mãe e escolher nascer americano. Nós estamos ali condenados a essas circunstâncias. Eu também sou refém desse outro. Eu não escolho o pai que eu nasci. Ou melhor, não mais depois que eu estou encarnado, né? Porque antes, acertando ou errando, a gente escolheu a família. Eu não escolho as pessoas com qual eu convivo no trabalho. Eu não escolho. Então eu estou condenada a essa força que é maior. Mas principalmente, existe uma relação especular que muitas vezes nos adoece quando ela está mal direcionada, que é a relação entre o eu e o ego. A vida não se desenvolve sem impacto. Vivemos encontros, rupturas, alegrias, perdas. Quando esses eventos não são elaborados, cristalizam-se em sintomas, repetições e sofrimentos. É ele quem transforma a dor em força, passado em sabedoria, limite em expansão. Ele, o eu, a tua palavrinha aí, moço. É o eu quem transforma dor em força, passado em sabedoria, limite em expansão. E o ego, por sua vez, é o que opera. Organiza essa sabedoria em gestos, escolhas, compromissos. Cria a ponte entre o mundo interior e a realidade concreta. É quando o ego se curva ao eu, não em submissão, mas em colaboração, que a existência ganha fruto e coerência. Vamos entender um pouco desse caminho entre o eu e o ego. A gente tem uma cultura que se construiu recentemente, uma demonização ao ego, como se ele não pudesse existir. E principalmente aquilo que se deriva dele, egocentrismo, egoísmo, egolatria, que é esse ego adoecido. Mas existe uma diferença sutil entre o que é eu, esse eu profundo, esse self, que Joana de Ângeles nos coloca, que Jung traz, irmãs também abordam muito em seus livros. Existe algo para além daquilo que é uma manifestação presente hoje da nossa realidade. Existe algo para além daquilo que eu sou hoje. E vocês, cada um de vocês tem consciência disso.
pois estão numa casa espírita. E essa escolha de estar aqui presume que também escolheram acreditar que a vida não começa no túmulo, que a vida não começa no berço e não se encerra no túmulo. Então existe algo para além dessa manifestação que está aqui, dessa pessoa que aqui vive, dessa história que eu estou construindo aqui, dessa realidade que eu vivo hoje. E esse algo além que explica, muitas vezes também dá sentido. E sentido que a gente tanto busca na vida, a doutrina, ela consola, tal qual Kardec nos conta. A doutrina também nos consola. E ela sim é uma manifestação de sentido. Mas esse eu, ele é algo além. Ele é uma sabedoria interior. Ele é aquilo que eu trouxe dentro da minha caminhada existencial. Ele é as relações que eu construí, os lugares que eu vivi, as minhas experiências passadas. Ele é um conjunto das minhas reencarnações. Ele é uma sabedoria. Só que esse eu, ele é passivo. É por isso que muitas vezes a gente tende a ouvir dizendo: volta para o seu eu. Quem é você? Porque esse eu sabe. É esse eu que tem a consciência que quando eu estou vivendo aquela doença insuportável, aquele câncer em estado terminal com uma pessoa que eu amo, e eu me pergunto por que esse eu, ele sabe que existe algo maior, tal qual nos colocamos ali, a vida, que tem um propósito para tudo. E esse eu, ele então se submete, entrega, respira e se pergunta que é que a vida, que Deus, que é maior que eu, precisa me mostrar com isso. É esse eu que sente essa experiência. É esse eu que vive essa experiência. É neste eu que encontra-se a chave para compreender que aquela pessoa que eu tanto amava e um dia deixou de me amar e foi embora, está vivendo a história que é dela. E que a nossa história só deveria ir até aqui. Que na nossa história só conseguiríamos caminhar até aqui. Então esse eu é a sabedoria, é a experiência sentida. É onde muitas vezes encontramos força. E ali não existe vazio. Ali não existe falta de propósito. Porque nesse eu está inoculado, tal qual diz Kardec, que a verdade está escrita na consciência, o propósito. Só que existe uma outra parte também. Porque nós reencarnamos. E quando a gente reencarna, nós somos submetidos ao véu de Maia, ao véu do esquecimento. E nesse momento, quem opera é o ego. O que seria esse ego? Esse ego é a nossa personalidade. As personas. Um personagem que eu assumi hoje como Laila. Psicóloga, espírita, mulher. Esse é o meu personagem hoje. Brasileira, Belo Horizontina. Ontem eu tive outro persona. Possivelmente em outro lugar. Quem sabe com outro sexo. Então essa é a minha persona. E o que sustenta a minha persona é o ego. O que é esse ego? O ego é aquela instância da vida que diz de mim no que eu sou, no aqui e no agora. Então é o meu ego que diz: você é psicólogo. Você é psicólogo especialista em psicossomática. Você é psicóloga terapeuta da Tônia.
Você é psicóloga e está muito feliz em vê-lo aqui. Sinal que a terapia está fazendo efeito. É o ego quem diz isso. É o ego quem me denomina. É o ego quem me qualifica. Esse ego não é problema se ele está submetido ao ego. O que causa esse desespero, essa sensação de vazio, a sensação da perda de sentido, é quando esse ego quer brigar com o que é maior que ele, a vida. Quando esse ego quer brigar com o outro e com o mundo, não respeitando as leis próprias do qual está submetido. Então, o que causa vazio é a nossa não rendição, a realidade que se apresenta. Enquanto eu se pergunta, ok, o que é essa experiência quer me ensinar com isso? O ego adoecido, ele responde, eu não aceito isso. Eu não aceito a mãe que nasci. Eu não aceito a família que eu vivo. Eu não aceito a doença do meu marido. Eu não aceito a minha doença. Eu não aceito. Eu não aceito que a vida não aconteça no meu tempo, do meu jeito. É como se nos colocássemos no lugar de Deus. Não de co-criadores, em plano menor, como Jesus nos ensinou. Mas no trono do Pai. Ensinando a vida como ser vida, ao universo como ser universo, na nossa arrogância, brigando com a nossa pequenez. É isso que nos adoece. É isso que nos torna vazios. É isso que nos tira sentido. Recentemente, estava acompanhando uma paciente que me chegou com um discurso muito interessante. Minha vida é perfeita. Tenho um marido perfeito, tenho um trabalho perfeito, tenho a casa perfeita, tenho um filho perfeito. Está tudo perfeito. Eu não sinto dor. Não sinto dor. Eu não tenho essas coisas que as pessoas agora cismaram em virar moda. Todo mundo agora é ansioso. Eu não tenho ansiedade. Minha vida está ótima. E o que traz até aqui se a vida está tão boa assim? Eu tive 2 abortos recentes. E aí eu parei de menstruar. O ginecologista não explica por quê. Tá tudo certo comigo. Já fui nos melhores médicos e o médico disse, olha, isso é psicossomático. Procura essa pessoa aqui, ela vai te ajudar nisso. Mas o meu emocional tá ótimo. Percebam o que ela disse do aborto, como eu tivesse dito que eu tive uma dor de dente que eu já fui ali. Percebe o quanto nesse lugar esse ego estava tão inflado que esse eu aqui não existia? Que tinha um distanciamento da própria experiência? E que tinha uma história construída e contada para ela mesma, para proteger ela dessa possível dor que ela dizia não sentir? Porque é isso que a gente faz. A gente conta histórias para a gente mesmo. Você pergunta. Quais histórias eu tenho contado para mim? O quanto eu tenho acreditado em cada uma delas? E com honestidade se respondam o quanto elas são verdade? E o quanto elas ainda fazem sentido para mim, ou eu só estou apegada nesse discurso que eu conto para mim, para o outro e para o mundo, para não ter que lidar
com uma dor do qual eu sinto que pode ser insuportável e eu tenho medo de enfrentar? Você pergunta para você. E aí ela continuou, não acreditando muito naquilo ali, não achando que ela pudesse ter o que tratar, ou o que olhar, ou o que sentir. Continuou. E nós começamos então a puxar um pouquinho. Peguei uma corda, lacei ela e disse, volta para perto. E eu fazia uma resistência para cá, e ela fazia uma resistência para lá. E assim nós fomos caminhando. Centímetro, todo dia. Até que ela conseguiu falar da experiência do aborto espontâneo que ela teve. Uma mulher que engravidou, muito jovem, já tinha um filho de 19 anos, 20 anos. Estava com uma vida construída, com seus 47 anos. Estava se estabelecendo na carreira, tinha chegado a um cargo de ascensão. Estava cuidando do corpo, no auge da vida financeira, porque ela tinha construído isso. Ela não queria. E está tudo bem. Não cabe na minha vida nesse momento um filho. Só que ela não tinha coragem de dizer isso para ela. Porque à medida que ela teve contato com essa dor, com essa criança, ela anulou essa dor. Esse ego ali estava tão construído de que se eu engravidei eu tenho que dar conta, e aqui eu não estou defendendo o aborto, ao contrário, eu estou dizendo que a gente precisa ter contato e ser honesto com aquilo que sente. Ela está só querendo. E quando não teve, ela se frustrou. E aí ela engravidou de novo. E construiu toda uma expectativa. E movimentou toda a vida, a casa, a família, o trabalho. E essa criança, mais uma vez, não veio. E ela só bloqueou a experiência. Disse, apesar disso, eu vou seguir. Só que o corpo respondeu. Porque nós temos uma instância, mais uma vez, maior que nós, a vida, que nos ensina, muitas vezes, pelo remédio da dor. Jamis, Emmanuel nos diz isso o tempo inteiro. Doença, uma tentativa da vida de te comunicar algo do qual você insiste em não ter consciência. Então ela fez esse caminho de não fazer contato com essa experiência. Ou de olhar para ela e sentir uma culpa tão grande, por sentir que naquele momento ela estava preparada para estar grávida, e o medo de que ela pudesse estar rejeitando essa criança, ela não fez contato. E a misericórdia divina é tão bonita e não nos desampara em momento algum, que a vida contou uma história para ela. Ela não é espírita, tem uma abertura, não é. Mas tem um amigo que é espírita. E um dia ela recebeu uma carta desse amigo do centro. Que olha, veio uma carta para você. E era justamente a criança que tinha sido abortada, ou as crianças, dizendo para ela, mamãe, obrigado pela oportunidade de me deixar existir. Ainda não era o meu momento de vir, mas eu precisava do seu útero para me fazer pessoa novamente. E aí ela contou uma história. Ela tinha uma prima, que ela tinha muito contato, um amor muito grande por essa prima, e essa criança viveu até os 10 anos e nasceu totalmente atrofiada. Então desencarnou atrofiado. O espírito, quando chega no plano espiritual, ele chega lá com as mesmas condições que desencarnou daqui. Ela emprestou o útero para essa criança poder ter um choque anímico e se refazer no perispírito. E ela se culpando, achando que o aborto era tudo. Conseguiu fazer contato com essa dor, com essa perda de sentido, com esse vazio que essa experiência deixou, com esse porquê e para quê que não era respondido.
Só que para isso, ela teve que calar a dor da frustração, a dor da briga com Deus. Por que sempre manda o filho e esse filho não chega? Por que eu passar por essa experiência logo agora que a minha vida está perfeita? Ela teve que calar esse ego que estava adoecido. Para que se eu pudesse falar e desse a ela um novo sentido. Um sentido curativo. Eu produzir vida. Eu produzi vida. Eu permiti isso, eu escolhi isso. E não o contrário, não essa dor de eu não quis ou rejeitei. Essa honestidade conosco mesmo. Não queremos ser super-heróis quando não somos. Sobre-humanos quando não somos. Espíritos puros quando ainda não chegamos lá. Não é isso que Deus espera da gente. Não é isso que Jesus quer de cada um de nós. Ao contrário. É o que ao contrário, o que ele nos diz é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jogue sobre si a sua cruz e siga. Ou seja, veja a sua história. Qual é a sua cruz? Assume isso, mas siga. Porque essa cruz, ela te fortalece. E se no início do caminho você se arrasta, no final da jornada você carrega ela debaixo do braço como se fosse uma curva. Não porque ela ficou mais leve, mas porque você cresceu com a experiência. Joana de Angeles nos diz em Um Homem Integral que o vazio existencial é o resultado da perda do significado da vida. A criatura humana, quando se afasta da consciência profunda de sua imortalidade, perde-se nas estradas escuras do imediatismo. E quanto mais busca fora de si compensações para sua angústia, mais se despersonaliza e se distancia da sua realidade mortal. Vitimado em si mesmo, o indivíduo que perdeu o contato com o self, exaure-se no ego exigente, pouco gratificante, preocupando-se em ser espelho que reflete outras pessoas, suas opiniões, seus aplausos, suas desmedidas ambições. Então, o que Joana nos traz aqui é essa nossa necessidade neurótica de construir a vida conforme nossos anseios limitados. No caso dessa minha paciente, ela tinha uma visão muito pequena do todo. E claro que a vida é pedagógica, mas ela também ensina lição. Ela também nos dá recursos e nos ajuda, e principalmente através do outro, das circunstâncias, a olhar para aquilo que a gente necessita para crescer e para desenvolver. E claro, né, que a menstruação desceu. Que o útero funcionou, que o corpo respondeu. Porque se o útero é esse lugar de nutrição, se o útero é esse lugar de criação, quando eu coloquei essa força na vida, esse corpo responde. Estou falando com o ginecologista aqui, que trata um monte de mulheres com cólica. Pode dizer que a dor muitas vezes é maior na alma do que no corpo. O corpo é só a manifestação última. É só um espelho. O que começa muito antes. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Emmanuel vai nos dizer que a existência nos é dada por Deus. Mas a vida, essa é obra nossa. Enquanto nos mantemos, só um minuto que já te passo a palavra. Enquanto nos mantemos nessa posição, rebeldes, brigando com o que é maior, querendo controlar a circunstância, não nos entregando,
adoecendo o ego, porque, como eu disse, o ego é necessário. Mas por que o ego é necessário? Para olhar para aquela dor que o eu compreende, porque o eu é passivo e aceita, e diz, tá, com o que nós dois, eu e o ego, o que nós dois temos de recurso para fazer com isso? Então, se eu perdi um companheiro que eu amava muito, o que a vida quer me ensinar com aquilo? Qual que é as virtudes que eu ainda preciso desenvolver? Quais os meus comportamentos que eu ali tenho que olhar? Por que essa pessoa foi embora? Então eu paro de olhar para o outro. Quando eu estou vivendo uma doença terminal, me sinto sem forças, o que é que aquilo ali está me ensinando? Será que eu não preciso aprender a confiar? Será que eu não preciso aprender a entregar? Será que aquela pessoa que está doente, que assumia todas as rédeas da minha vida, de repente não está me devolvendo o controle da minha própria existência, saindo de cena, para que eu então possa construir meu próprio destino? Não chegar lá no plano espiritual tendo perdido minha encarnação, porque eu não fiz nada com ela? Porque a gente vai ver que o propósito encarnatório, antes de qualquer coisa, é esse desenvolvimento da alma. E não é o desenvolvimento material. Porque se eu chegar lá e disser lá para o meu mentor espiritual, olha, deixei na Terra 3 carros de luxo, um sítio, uma casa no condomínio mais caro de Nova Lima, fiz todas as viagens possíveis do mundo, conquistei aquela bolsa de grife que custava um rim. Ele vai me perguntar, tá, e o que você trouxe disso? Nada, né, gente? Porque caixão não tem gaveta, né? Agora, o que é que dentro das minhas virtudes do espírito eu desenvolvi? Será que eu aprendi a ter mais paciência quando eu queria algo e não chegava no meu tempo? Será que eu aprendi a desenvolver a compreensão quando por muitas vezes a vida me frustrou? Será que eu aprendi a desenvolver empatia quando aquele outro não me oferecia aquilo que eu necessitava? Será que eu não aprendi a desenvolver o auto-perdão quando eu encarnei que aquele irmão difícil que dormia do meu lado, que aquele marido complicado, que eu ainda assim escolhi amar? Será que não é isso que a vida está me pedindo? Porque isso eu levo. Pode falar. Não, eu ia perguntar, assim, a gente tende a fugir, né? Você passa por um conflito, passa por uma dificuldade, a primeira porta que você vê é a fuga. Então, você não quer encarar aquilo como algo que vai ser importante e necessário. Muito bom. Você adiantou o nosso próximo tema. Na verdade, a fuga é só um dos caminhos possíveis. O ego, quando ele não se submete a esse eu, que é uma sabedoria maior, ou essas leis da existência, ele faz 3 movimentos. A fuga, que a gente chama de recalque, não quero saber, eu inconscientizo, jogo aquilo para a inconsciência, finge que não é comigo, vou embora, não quero saber. Ou fujo para o álcool, para as drogas, para viver sexual descontrolada, para as compras. Fuga. Mas há também a distorção, quando eu não quero entender aquilo, lidar com aquilo, e aí eu conto uma história para mim mesma, a culpa é do outro, o problema está do meu chefe, ou eu não tenho que fazer nada, isso vai passar. É distorção. Eu distorço a realidade. No fundo, a gente sabe, porque o eu é consciente, porque a gente quer acreditar nesse movimento adoecido que nós assistimos a fazer na vida. Ou então a gente censura. E a censura, por incrível que pareça, ela é mais comum do que a fuga. Porque nós já estamos num momento da humanidade em que a própria vibração do planeta ela não nos permite mais que a gente viva fugindo de nós mesmos. A gente está no final da transição, iniciando a transição, no final
desse mundo de provas e expiações, para um mundo de todos, então não dá mais para a gente fugir da gente mesmo. Se a gente está aqui, numa casa espírita, a gente parou de fugir. Isso já é um bom sinal. Mas a gente ainda censura. A gente lida com uma parte da coisa e não lida com a outra. Ou censuro totalmente numa posição de mártir, o problema é todo meu, eu sou o problema, eu sou o centro disso, eu tenho que resolver. Começa a carregar o mundo nas costas. Ou eu coloco a responsabilidade todo mundo. O dia que a minha mãe aprender a me amar do jeito que eu preciso que ela me ame, o dia que a minha mãe me compreender, o dia que o meu marido me entender, o dia que eu encontrar o trabalho perfeito, o dia que essa doença passar, eu começo a censurar. Colocando condições para. Quando, na verdade, nós estamos no lugar que a gente precisa, no momento que a gente precisa, vivendo o que a gente precisa, do jeito que a gente precisa, porque nós escolhemos. A maioria de nós escolhemos viver o que vivemos. Lá com o nosso mentor, detalhamos, linha por linha, o nosso planejamento. Porque lá, a gente tinha consciência de tudo que vivemos. É o mesmo que dizer, olha, você vai tomar uma bezetacil daquela. Quem já tomou bezetacil aí, gente? É. E na minha época ainda, era sem anestesia. Agora é com? Eu nem sabia. O médico ali, ó, respondendo. A Bezetacil. Com anestesia, sim. Né? E na minha época eu inflamava muito a garganta. E um dia ele disse pra minha mãe assim, ó, vamos dar 21 bezetacil nessa menina? Um dia depois do outro, que ela nunca mais inflama a garganta. E a minha mãe disse, vamos. Gente, tem trauma de vida. Hoje eu não tomo bezetacil mais. Não. Dá um mês de antibiótico, mas não me dá essa injeção. Mas a vida é aquilo que Chico nos dizia. É uma cirurgia. E muitas vezes o esquecimento que nós vivemos é a anestesia da vida para a cirurgia da alma. A minha mãe não foi feliz me dando 21 bezetacil. E eu era muito pequenininha, 5 anos, se eu lembrar, de me segurar na cama, não me leva. Essa postura. Mas ela entendia o quanto eu ficaria curada daquela dor de garganta, daquela febre, daquela frustração. E principalmente o quanto aquilo asseguraria a minha vida. E ainda sofrendo e doendo muito mais nela do que em mim, ela me deu as 21 anos. E sentiu todas as dores. Acredito que até mais. Porque ela fala disso hoje com lágrimas nos olhos. Dessa experiência. Mas ela precisava. E é assim que Deus lida com a gente. Quando Jesus estava lá na cruz, ele disse, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Porque ele nos perdoou. Mesmo lá, pregado e apedrejado. Então essas dores, essas dificuldades, essas faltas de sentido, é esse caminho que a vida nos chama. E as bezetacis da vida, frente a essa entrega que se faz tão necessária. Na questão 239 do Consolador, Emmanuel nos diz que entre a dor física e a dor moral, na verdade, a pergunta, né? Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E a resposta dele é a seguinte: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é a essência.
Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar as transições de morte dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento da redenção. Então, gente, sinto te falar, mas o antidepressivo, o ansiolítico, o remedinho para o sono, ele não vai resolver a dor básica. Não existe. A gente não medica o afeto. A gente medica o sintoma físico. A gente anestesia. A gente não resolve. Não adianta fugirmos de nós mesmos. Não adianta, sei lá, um psiquiatra, doutor, tô numa angústia insuportável, nada resolve isso aqui. Me dá um remédio mais forte, porque não tem. Quanto mais a dose você aumenta, mais você distancia de você, mais longe é o caminho que você vai ter que fazer para se buscar de volta. Não existe. Medicação, psicotrópico, anestesia, sintoma físico. Mas a dor do espírito é sua. E eu preciso olhar nos olhos da minha experiência. A depressão é uma dor física ou moral? A depressão é uma dor moral que se manifesta no físico. Só que a dor de cabeça também, a dor de estômago também, a dor no mindinho também, é só um recado do corpo. Quando eu vivo no mental e no emocional, dificilmente manifesta no corpo. Tinha uma amiga no Hospital André Luiz, uma amiga psiquiatra, ela dizia, você percebe como o clínico aqui pode até dormir? Quase não tem demanda? Não tinha. Porque eles estavam adoecidos no mental. Eles já vieram escolhendo nessa encarnação parar de fugir disso. E aí o corpo físico adoecia muito pouco. Porque essa energia já era vivenciada lá atrás. Não estou dizendo que não adoeçam. Mas é o caminho da energia da doença. Se manifesta no espírito, vem para o mental, se desloca no físico. São as escolhas de lidar com o vazio e preenchê-lo não mais com resistência, mas com entrega, com responsabilidade, principalmente com humildade de me perguntar o que eu quero da vida e o que a vida quer de mim. Se as nossas vontades não coincidirem, vida, que a sua prevaleça e que eu me faça entregar a ela. Tal qual o mito de Sísifo. Vocês conhecem o mito de Sísifo? Não? Sísifo, dentro da mitologia grega, enganou a morte várias vezes. Ele não queria morrer. Ele brigava com aquilo que era natural. E a morte aqui, arquetípica, representa tudo aquilo que a gente não quer lidar. Tudo aquilo que a gente não quer deixar para trás. E ele enganou a morte várias vezes. Até que no momento Zeus deu um basta naquilo. E o condenou a uma vida eterna. De empurrar uma pedra para cima. E quando ele chegasse lá em cima no alto do morro, a pedra descia e ele tinha que começar todo o trabalho. Então, Sísifo nos mostra essa nossa insistência em brigar com o que é maior. A gente sabe, a gente já compreende, a gente entende, a gente estuda, mas ainda não queremos. A gente vai com a pedra até lá em cima, sei, mas a hora que eu tenho que lidar com a consequência disso, tudo bem, eu sei que eu preciso tomar bezetacil para melhorar a dor de garganta, mas na hora, ai, eu ficar na cama. Não vou e nada me leva. É isso. Que pedra é essa que nós estamos, todos nós, insistindo em empurrar? Bastava Sísifo desistir da pedra, que ele subiria tranquilo. Mas ele insistia em não subir com a pedra. Isso virou uma condenação. Não aceitava, deixava atrás. E a pedra pesada. Aí ele vai subindo lá em cima, acabou as forças, ele desce. Mas como ele está atrás da pedra, ele cai com ela. As nossas
pesos desnecessários, mágoas, angústias, tristezas, lembranças, frustrações, dores, pessoas, circunstâncias. Qual é a pedra que vocês estão carregando? Então é isso. A gente já falou um pouco, mas o objetivo da gente reencarnar é preencher esse vazio, mas com desenvolvimento pessoal intransferível de cada um. André Luiz diz que a reencarnação é o processo educativo, regenerativo e evolutivo. E nela encontramos o abençoado ensejo de refazer o passado, de reajustar os caminhos, de resgatar compromissos e de renovar a marcha ascensional para Deus. E Joana completa dizendo que a finalidade essencial da reencarnação, porém, é a do crescimento do intelecto moral, do espírito em cuja conquista impõe-se o dever de ser livre, de identificar-se os próprios limites, mas também as incalculáveis possibilidades que lhe estão à disposição. Gente, eu queria trazer para vocês o texto do Chico, em que ele nos diz que tudo passa. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passa. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossorbar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia isso também passará. Gente, para a gente encerrar, queria convidar todos vocês a ficarem de pé, a dar a mão ao irmão que está do lado. E vamos todos cantar juntos. Só um minuto, gente. Os filhos de nossos filhos. Pense bem. Um lugar dentro do seu coração, a paz e mais que uma lembrança. Não conhece essa música? Não. Que ela traz, não consegue ver mais. O caminho da esperança. Cheguei no tempo de julgar a minha dos amores, se fazendo irmão.
Abraça o irmão que está do lado e diz para ele, seja bem-vindo à vida. Que as vibrações dessa noite possam nos levar em paz para os seus lares. Gratidão e muito obrigada. Olá, você mesmo, frente. Eu queria colocar a letra, né? Mas Que a gente cantava. Você criou. Sempre. Você Então mesmo. Hoje a casa dela é uma Deus proteja, né? Eu encontrei com vocês ali.
Lagoas, né? Entre Alagoas e Brasília. Um abraço, terminei lá, viu? Pertinho quadrado. Eu dou uma muito pra ver. É fácil de usar. Ele mandou voltar. Você está se vendo?